Olá, saudações a todos que nos acompanham. Esse é um dos últimos assuntos a serem tratados na nossa série Cultura. Nós vamos hoje falar sobre a estrutura de um texto difícil. O que é que esse texto difícil ou pesado permite em termos de aprofundamento do pensamento e por que isso é absolutamente essencial para todas as pessoas. Na sociedade moderna, nós temos uma demanda ampliada por qualidade, por excelência no trato técnico de assuntos, de questões. Nós vemos nos debates públicos, nos debates políticos, que cada vez mais as posições ideológicas, os conceitos, as formas de se chegar aos grandes objetivos coletivos dependem do entendimento claro de certas questões que são difíceis. E, entretanto, na contramão das exigências crescentes acadêmicas, sociais, civilizacionais, do mundo moderno, nós temos cada vez mais dificuldade de lidar com textos difíceis. Há uma percepção consolidada na sociedade pós-moderna de que as coisas precisam ser ditas de maneira rápida e clara. A sociedade do consumo instantâneo e o imediatismo cultural e até psicológico já muito enraizado nas pessoas vão levar à crença continuada e difícil de combater ou desenraizar, desconstruir, de que as coisas elas podem sempre ser ditas de uma maneira óbvia, rápida e instantaneamente compreensível, o que é uma grande inverdade. Nós sabemos no campo científico, na matemática, por exemplo, que certas coisas exigem reflexão, estudo demorado, anos mesmo, para que nós possamos apreender conteúdo, a princípio, não intuitivo, não habitual, diferente daquilo que a gente pensaria ordinariamente sobre a questão. Bom, em relação às ciências humanas ou em relação à literatura, ao texto, fundamentalmente, que é a ferramenta da qual parte o aprofundamento, a estruturação profunda das questões humanísticas, dá-se a mesma coisa. Nós temos, claro, a mensagem do gibi, que é de compreensão instantânea, né? A criança, ela com 6 anos, ela entende muito bem, não só a gravura, mas também o texto de uma revista da Turma da Mônica, alguma coisa assim, né? Num sentido mais refinado, nós temos o texto de um ensaio, de um blog, de um jornal meramente informativo, que quer dar essa mesma informação instantânea para o adulto, para a pessoa que conhece, tem noções a respeito daquilo que está sendo debatido. E nós temos o texto já desafiador, que pode ser um texto jornalístico mais provocativo, ou um ensaio mais erudito, ou um texto filosófico, um texto acadêmico, um texto técnico de alguma área qualquer, e que não tem o seu conteúdo totalmente esgotado no seu aspecto informacional, mas tem também uma profundidade ligada ao estilo, à maneira de construir o argumento, há argumentos que são explícitos, outros que são implícitos, há também o contexto que precisa ser considerado, que nem sempre o autor ele vai poder te explicar minuciosamente, porque ele precisa pressupor uma série de conhecimentos. Então, o sujeito está fazendo uma análise de Platão, ele geralmente não vai te dizer quem é Platão. Platão era um pensador grego que nasceu no ano tal. Isso tudo precisa ser pressuposto para que a gente consiga justamente dar um passo adiante, dar um passo além daquelas informações básicas e acrescentar algo à discussão. Então, o grande problema da nossa resistência cultural diante dos textos um pouco mais difíceis, às vezes só um pouquinho difíceis, não é nem textos assim muito complicados, não é nenhuma relatividade Einstein transposta para ciências humanas, não é nada assim, é que nós temos duas atitudes diante desse texto. Por um lado, nós temos a preguiça crônica adquirida
justamente a partir dessa superfacilidade provocada, né, pelas informações instantâneas, pela notícia de blog, pela notícia de tabloide. Cada vez mais, infelizmente, a tradição dos grandes jornalistas, dos grandes escritores jornalísticos, vem sendo substituída pela informação de meme e de tabloide, que é mastigada e digerida pela mídia para ser instantânea, para despertar no ouvinte, no leitor, apenas uma reação imediata e, claro, uma compreensão também imediata. Então, nós adquirimos, na geração das mídias sociais, da internet, etc. e tal, uma certa preguiça em face dos textos difíceis e desafiadores. Uma preguiça que nós precisamos combater, precisamos enfrentar. Ao lado dessa preguiça, há um outro grande vício que nos impede de lidarmos com textos difíceis, que é a crença errônea de que o texto ele sempre pode ser facilitado, né? Tudo pode ser dito de uma maneira simples, né? Uma doutrina absurda e baseada na pura ignorância. Na verdade, há coisas que demandam compreensão e estudo aprofundado para você simplesmente começar a entender aquela questão. É impossível você lidar com certas questões conceituais ou com questões que exigem pensamento multifocal, né, que você tenha em vista 10 elementos ao mesmo tempo. É impossível você lidar com isso de uma maneira telegráfica, uma maneira memética, né, como se fosse assim uma tirinha de tabloide. Então, essa crença pós-moderna, essa crença recente da era virtual, ela afeta profundamente as pessoas, porque elas desistem rápido demais de uma leitura um pouquinho mais desafiadora e usam essa crença como desculpa para reforçar o primeiro vício que eu destaquei, que é a preguiça, né? A falta de vontade de atacar um problema, um texto que é em si desafiador, instigante, que tira a gente da zona de conforto, que exige duas leituras. Então vou falar muito brevemente a respeito do nascimento da escrita e de como a escrita produziu a estruturação do pensamento profundo. Isso é importante a gente considerar para a gente entender de maneira bem didática por que é que nós precisamos ler textos difíceis. Por que é que nós não podemos substituir Shakespeare, Dostoiévski, Homero, Goethe ou outros grandes clássicos da literatura por literatura barata de banca de jornal? Que é que nós não podemos substituir os grandes sábios, os grandes pensadores, né, como Platão, Aristóteles ou Tomás de Aquino, Hegel, Leibniz, por pensadores que têm uma fala telegráfica, que falam apenas a linguagem da multidão, a linguagem da massa o tempo todo, embora isso não seja um pecado em si, né? O sujeito não oferecer o discurso estruturado e profundo é uma escolha altamente questionável e que vai implicar diretamente na degeneração da educação a curto prazo, né? Rapidamente, em uma geração, a gente perde a capacidade de digerir alimentos intelectuais mais duros, mais desafiadores e mais sofisticados, que tem também não apenas mais conteúdo compactado, como as pessoas às vezes acreditam e usam esse argumento como ataque, né, ao texto difícil. Não é só mais conteúdo compactado, mas há conteúdos profundos que dependem do estilo, da estruturação argumentativa, né, da complexidade da exposição de um quadro, né, de conceitos que precisa ser considerado no seu todo, não pode ser dicotomizado ou separado. Então, o texto nasceu, né, na sociedade, obviamente, baseada no diálogo e na transmissão de conhecimento, geralmente bastante dogmático, né, transmissão de tradições orais. Essas tradições orais,
elas eram altamente instáveis por conta daquilo que nós sabemos, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Telefone sem fio. Então, o processo da fala é um processo instável em si. Você rapidamente perde a exatidão da informação, às vezes perde até a moral da história, subverte ou perverte aquilo que pretendia ser dito. Então nós não temos como confiar nas tradições orais no sentido assim exato analítico, né, como um conhecimento do que as pessoas pensavam. A gente conhece as tradições orais sempre no seu estágio atual, ou no estágio em que foi grafado, que foi escrito pela primeira vez, né, aquele conteúdo, e nós não temos ideia de como que era essa tradição 1000 anos antes de ser escrita. Em que sentido conservava-se as mesmas ideias, em que sentido não, essas ideias vão mudar completamente. Quando surge a escrita, nós vamos observar, em primeiríssimo lugar, a capacidade inusitada, revolucionária, de transmissão de informação entre gerações. A palavra, a palestra, o discurso morre instantaneamente, né? Só vive na memória da pessoa. A memória nunca é perfeitamente confiável, é subjetiva. Às vezes a pessoa repete as minhas palavras, mas dando apenas entonações um pouco diferentes, e aquilo que foi dito fica parecendo que foi outra coisa, fica parecendo que pretendeu-se dizer outra coisa. Então, com a escrita, nós podemos falar a um público que vai nascer ainda 100 anos depois da nossa morte. Então, nós temos a certeza de que a nossa intenção comunicativa ela vai ser transmitida com muito mais fidelidade, no mínimo assim a fidelidade das palavras, da construção que foi escolhida, talvez não do tom, do contexto, e isso permite a sobrevivência do pensamento, permite que nós acompanhemos um pensamento de uma pessoa que viveu 500 anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás. Isso é absolutamente revolucionário para a própria consciência. Ao nós termos essa estabilidade da informação, também da maneira como as coisas são ditas, nós podemos, por exemplo, fazer análise mais específica daquilo que foi dito. E a nossa consciência, como leitores e como escritores, muda completamente. Eu sei agora que as minhas palavras não estão sendo ouvidas agora por um público presente diante de mim, mas elas poderão ser reproduzidas com exatidão em outro país muito longínquo ou em outra época que não tem os mesmos valores, que não tem a mesma visão de mundo que a época presente. Então isso altera a mente do escritor, né? Esse é o segundo ponto fundamental. O escritor, ele não é mais o mesmo, né? Não é a mesma pessoa que o falante. Ele adquire um outro patamar de consciência, um outro nicho da consciência específico para considerar a responsabilidade da sua fala escrita. Hoje também isso vale para o vídeo, claro, né? Esse vídeo ele pode ser passado, editado para pessoas que não conhecem o contexto, né, dessa fala, dessa apresentação da série Cultura, etc. e tal. Então, nós sabemos que nós estamos um pouco à mercê daquilo que vai ser feito com essa fala, na medida que ela tem uma permanência muito maior do que uma fala ao vivo, para um público de ouvintes e não de leitores, e que vai observar na minha apresentação, numa palestra, por exemplo, meu trejeito, minha entonação de voz, o contexto daquela fala, vou apontar para certas coisas da política que estão acontecendo, etc. e tal. Quem vai ler um texto ou ver um vídeo, né, uma referência gravada 200 anos depois, ou só 20, 50 anos depois que seja, não vai ter como acessar aquele contexto mais. Não vai ter certeza, não vai ter, claro, a consciência, o modo, o estilo de vida, a maneira como nós
vivemos e nos comunicamos hoje, e, portanto, essa pessoa poderá fazer um juízo talvez um pouco equivocado, e por isso nós reestruturamos a nossa fala escrita, nossa fala permanente, aquilo que vai ser registrado, tendo isso em vista. Nós nos responsabilizamos por algo a mais do que um discurso de momento, e nessa responsabilização adicional, né, diante desse peso dessa responsabilidade adicional, nós precisamos dizer coisas a mais, ou às vezes estruturar a fala de uma maneira diferente, ou às vezes dar um pouco do contexto que um público presente conheceria, perceberia imediatamente, e o público ausente não tem como perceber, etc. e tal. Terceiro elemento interessante da permanência do texto ou da escrita é que, com o processo de aprofundamento dos métodos e dos recursos de escrita, né, vão surgindo padrões gramaticais, novas regras, novas especificidades da maneira de dizer, do estilo, que não fariam sentido na fala, né? no processo apenas de fala, e que passam a fazer sentido para a escrita, porque nós sabemos que não tem como perceber a entonação de voz, por exemplo, né? um sorriso irônico, alguma coisa assim. Então é preciso que surjam palavras especiais, elementos gramaticais e estilos, né? Uma estilística que permita a gente transmitir para o texto todas essas informações. Então a própria língua evolui muito e se refina muito, se estrutura de maneira mais clara e precisa, e depois dessa estruturação ao longo de séculos de uso da escrita, isso vai ter também um efeito reverso sobre a maneira como nós falamos. Nós vamos nos tornando capazes de falar um pouco mais como a escrita, ou seja, de maneira mais estruturada, de maneira mais tecnicamente apurada. Por fim, é importante a gente observar também que a maneira como a transição entre a oralidade e a escrita aconteceu historicamente, ela parece sugerir um padrão universal. Nós vamos observar naqueles escritos assim dos primeiros grandes autores budistas, como Nagarjuna, a escrita das Upanishads, da primeira escrita da Torá, da sabedoria de todos os povos aqui, para resumir, nós vamos observar uma mudança estilística e uma mudança de abordagens que é permitida pelo fato simplesmente de que os autores, já acostumados a 1, 2, 4 séculos de cultura escrita, eles começam a perceber coisas que não eram possíveis de ser percebidas pelos mestres, pelos sábios da tradição oral. Na Grécia mesmo, ali na primeira filosofia dos pré-socráticos, nós vamos observar que a filosofia é feita por poemas, por fragmentos, ela tem uma coloquialidade maior e ela é mais memética, mais atômica, um pouco mais parecido com o discurso de hoje, né? Com o discurso mais fragmentário de hoje. E na evolução do pensamento estruturado em face da escrita, à luz da escrita, nós vamos observar que surgem os grandes tratados, os grandes ensaios, os tratados técnicos, com apuro conceitual, com apuro discursivo, discussão em várias camadas, textos que têm várias camadas de profundidade também interpretativa, né, de profundidade semântica, e isso tudo vai acontecendo de maneira quase que natural, quase que seguindo um padrão universal, porque o texto ele permite isso. Então, comparativamente com essas diferenças entre a oralidade e a escrita, nós podemos também detectar diferenças imensas entre uma escrita simplificada, direta, feita para a obviedade, e uma escrita profunda, feita para análise, para várias releituras. Quando a gente está escutando uma pessoa falar, a gente não pode
voltar, pedir para a pessoa dizer aquilo 3 vezes, 5 vezes novamente. Quando a gente está lendo um texto, a gente pode fazer isso. A gente tem o privilégio de parar e meditar naquele argumento mais difícil, naquele trecho um pouco mais obscuro, fazer 3 leituras, 5 leituras até a compreensão, buscar outras coisas. Então, esses recursos todos, eles vão permitir um aprofundamento gigantesco do próprio pensamento. O pensamento ele se torna capaz de atingir sutilezas ou atingir assim construções conceituais, construções argumentativas que a memória não nos permitiria atingir, a coloquialidade da fala não nos permite atingir quando a gente está simplesmente transmitindo informação oral. Um outro último exemplo ilustrativo, né, desse processo de aprofundamento da consciência em face da leitura é a relação entre o diálogo ou até mesmo uma apresentação teatral, presencial, oral, comparado com o texto, né? Com um romance, por exemplo, ou com um poema. Quando a gente está lendo, a gente consegue, no caso do romance, dar a nossa voz ou as entonações que nós acreditamos às personagens. Então, cada fala, cada gesto, cada trejeito do personagem é co-construído pela minha consciência, pela minha imaginação. Eu tenho papel ativo, criativo na construção daquele cenário. Claro que o autor me deu a base, o autor me deu a palavra, mas eu também construo sobre a palavra a maneira como a palavra faz mais sentido, ou como ela é dita, ou o tom emocional dos personagens e tudo. Isso tudo é montado pela minha consciência. O colorido das roupas, do cenário, a iluminação, tudo isso é montado pela nossa consciência com base nas referências textuais. Quando a gente está vendo uma apresentação teatral, um filme, nós perdemos esse papel ativo. A nossa consciência não precisa se esforçar para preencher essas lacunas. E nós temos a imagem exata, a entonação do ator, a expressão facial do ator. Então nós não precisamos fazer nenhum exercício mental para acompanhar aquele argumento. Então, se por um lado, por exemplo, tecnicamente, cientificamente ou filosoficamente, o texto ele permite uma maior profundidade, por outro lado, o texto, como o romance revela, a literatura revela, ele permite também, adicionalmente, não apenas o aprofundamento, mas um papel mais ativo do leitor. Ele permite, ele exige, na verdade, uma apropriação do leitor. Você precisa se apropriar das palavras de Platão, das palavras de Descartes, das palavras de Hume. Você precisa entrar, vestir, né, aquelas vestes, pôr aqueles sapatos e se acostumar com aquela forma de pensar para simplesmente chegar ao fim do texto. E quanto mais você reestuda o autor, quanto mais você se familiariza com aquele autor, mais você vai precisar se adequar e se adaptar àquela estrutura de pensamento. Esse papel ativo, ele vai ter um efeito tremendo, revolucionário, né? Vai catapultar o progresso cultural e intelectual da humanidade, na medida em que agora os gênios, eles não apenas estão acessíveis no tempo e no espaço, né, a grandes distâncias espaciais e a grande distância temporal, né, com lapsos de tempo tremendos, mas também esses autores, eles estão disponíveis de uma forma que permite um nosso mergulho muito mais profundo e um mergulho que é ativo, criativo, que nos dá o papel de protagonistas, nos permite até certo ponto nos apropriarmos daquela ideia, daquele estilo. E é por isso que grandes escritores são primeiro grandes leitores, são pessoas que degustam repetidamente o estilo, a maneira de falar, a maneira de construir o argumento de Shakespeare, né, de Platão, seja lá quem for,
e a partir dessa familiaridade com a escrita, dessa familiaridade, desse trânsito fácil com diversos autores, o sujeito começa aos poucos a também ele transitar com facilidade, a também ele conseguir se expressar de maneira própria e espontânea, sempre apoiado nos ombros de gigantes, o que, em termos mais sutis, significa apoiado na tradição literária, na tradição cultural, na tradição escrita de uma massa, às vezes, gigantesca de textos, né, de produtos que vão oferecer ao pensamento o lustro e o enriquecimento de uma diversidade muito grande de ideias, de conotações, de estilos, e toda essa diversidade também muito estruturada e aprofundada, coisa que não é possível na linguagem falada. Então, no próximo vídeo, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre algumas técnicas que vão te ajudar a digerir melhor um texto difícil. Esse vídeo foi mais sobre a razão, o motivo para nós encararmos os textos difíceis, não fugirmos deles, porque isso é extremamente deletério para a nossa cultura, para a cultura geral também. Um grande abraço e até o vídeo seguinte.